Qual que é a melhor coisa para a sua vida? É o que você pensa ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é o perfeito para você. O tempo de Deus é o perfeito para você. A bênção que vem de Deus é o perfeito para você. Mas eu tenho que renovar minha mente. Nada vem de graça. Eu preciso mudar minha mente. Eu preciso aprender mais todos os dias como é que funciona. Por que não dá certo? Porque eu não estou seguindo a legislação como ela manda. Porque eu estou indo conforme a minha cabeça diz. Porque eu estou indo com a minha justiça, eu achando, se é assim, vai acontecer assado. Não, a legislação de Deus é diferente. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Que ambiente gostoso de adoração. Assim que o Espírito Santo vem, quando nós temos na nossa boca o louvor constante de coração. Hoje, dia 28 do mês de julho, nossa família Buscapé, família Lago, chegou aqui em Limeira. E eu estava conversando com a minha mãe e lembrando de algumas coisas que eu nem sabia que ela tinha passado. Mãe, um beijo para a senhora. Como Deus sustentou meu pai, minha mãe, eu. Sabe, irmãos, meus pais foram pastores em Itapetininga, onde eu nasci. E lá o povo não ajudava muito, não. E minha mãe começou a contar detalhes. Por que você está falando, pastor Ciro? Porque nós estamos lembrando, e a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de como Deus nos sustentou, como Deus nos guardou. Nós morávamos, eu tinha 2 anos, minha irmãzinha tinha nascido, e nós morávamos no fundo da igreja, uma meia água que tinha no fundo da igreja, o banheiro era da igreja, e minha mãe tinha acabado de ter recebido a Raquel. A minha irmã tinha acabado de nascer, minha mãe estava de resguardo, e ela contando, eu fiquei impressionado de ver como Deus deu resistência para meu pai e para minha mãe, que o povo foi entrando assim, pastor, minha mãe não era pastora naquela época, Monzaide, e foram entrando, minha mãe de resguardo lá na cama, e ela escutava, isso aqui é nosso, vamos entrar aqui mesmo. Nem a casa dos meus pais não respeitava. Falei, uau, quantas coisas. E eles não tinham o que comer. Minha mãe, eu me emocionei com a minha mãe hoje. Só que eles compravam leite para mim, para minha irmã, e meu pai passava num lugar e comprava uma alface e 2 ovos para eles. Mas Deus é um Deus que sustenta, que faz a gente passar por um período difícil, mas depois, olha só o que Deus fez. Saiu de Itapetininga, foi para Paranaguá, e ela conta que na mudança eles conseguiram juntar um dinheirinho, e a igreja deu uma oferta para eles, e eles vieram com o caminhão de mudança, e um irmão da igreja, ele conseguiu guardar 100 réis, não sei que moeda que era da época, e o caminhão de mudança era o irmão da igreja que trouxe. Só que quando chegou em Paranaguá, ele cobrou 100 réis, ficaram sem nada, porque eles pensavam, esses 100 réis vai dar para a gente passar o mês. E ela contando para mim, tantas coisas, até que nós viemos em Paranaguá, moramos numa casinha de madeira também. E pastor, você está querendo fazer um clima de piedade? Não, é que como Deus faz, irmãos. Eu fiquei constatando as coisas. Depois nós chegamos aqui em Limeira, é outro povo. O povo começou a acolher. Mesmo quando chegaram, ninguém cumprimentou meus pais, mas depois o tempo foi passando, minha mãe foi apacentando, as pessoas foram ajudando. Meu pai, eu fiquei pensando, pastores que estão aqui, podia estar até hoje na Duque de Caxias, não podia? A igreja de 200 mil, a maioria das igrejas é desse tamanho, com 200 e poucas pessoas. Mas Deus foi fazendo. E nós vamos falar hoje sobre a legislação do reino. Como que funciona
as leis do reino. E a gente confunde com as leis naturais, né? E Deus foi fazendo. Meu pai construiu a Catedral da Graça. Estou relembrando, porque hoje nós estamos comemorando 51 anos. Teria que ser hoje. Mas a gente vai fazer uma festa na ceia, domingo que vem. E Deus foi dando, construiu a Catedral da Graça. Todo mundo dizia, para que tanta coisa, depois construiu isso aqui. Isso aqui não é pouca coisa não, irmão. Isso aqui é muitas bênçãos de Deus durante 51 anos. E Deus deu. E nós vamos falar sobre legislação do reino. Como assim? Quando você não conhece a legislação, você sofre. Você não tem os direitos que você pode ter, os deveres que você precisa ter. E nós confundimos a legislação natural desse plano que nós vivemos, a legislação desse mundo, com a legislação do reino. E eu preciso aprender todo dia sobre a legislação do reino, porque tem os seus princípios. Quando você vai para um outro país, você tem que obedecer a legislação deles lá. Estava conversando com o Márcio aqui, ele é policial militar. Ele tinha porte de arma, podia usar arma. Mas se ele for nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em qualquer outro país, ele não pode usar, não serve para nada. Mas eu fiz todo o curso lá, mas não serve. Porque a legislação é de outro país. A legislação do reino é outra, diferente do nosso. Como que acontece nas coisas espirituais? É diferente. Quando você vai para a Austrália, ou vai para o Reino Unido, ou você vai para o Japão, é diferente. Você viu, até ia falar com o pessoal que dirige caminhão, o volante é do lado direito, e você tem que dirigir do lado direito da pista. Quando a gente anda lá, você fica meio perdido, vai bater de frente. Não, mas não é, é a lei de lá. Como que funciona a lei espiritual, a lei do reino, no que diz respeito a tantas coisas? Por exemplo, a lei natural de 5 pães e 2 peixinhos era uma lei, era só para apenas um lanchinho de um menino. Mas no reino celestial é para alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos. Você entendeu? Porque na legislação do céu, do reino, o pouco é muito, o morrer é viver. Dá para entender? Quando você recebe dando, você é exaltado quando você é humilhado. Paradoxal a tudo que a gente vive aqui. O pouco é muito nesse reino. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer: esse monte, esse problema que você está vivendo, lança-te ao mar. Nós queremos o benefício do reino, mas nós não seguimos as leis do reino. Estou falando para mim, viu, querido? Porque a gente, quando prega, parece que a gente é o paladino da justiça. Mas eu preciso aprender cada dia. Será que eu e você temos meditado qual a legislação? A Bíblia nos ensina sobre isso. Então você quer os benefícios do reino, você quer as bênçãos do reino, mas você não segue a legislação do reino, você vai conforme a lei natural. Então você mistura as leis naturais com as leis do reino. Todos querem um rei como Jesus, mas não seguem a lei desse rei. Querem fazer da forma que ele pensa, da cabeça dele. Na legislação do reino, a fé só existe uma forma que a fé vem. É só uma maneira. É uma lei. A fé só vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas o ouvir é presente. A fé vem pelo ouvir, o que você está fazendo agora. Não porque algo que eu ouvi no passado, há um mês eu ouvi, Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus. Então, não, a fé vem pelo ouvir presente. Agora, nós estamos vivendo. A fé implica em ouvir no tempo presente. A fé exige que eu e você estejamos em comunhão, ouvindo a palavra de Deus. Senão a fé não vem. Romanos 10, 17 diz assim, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não parte da mente. Da onde parte a fé? Do coração. É uma lei do reino. Não é uma ação intelectual. Não é que é só eu vou crer porque eu vou pensar, vou imaginar desse jeito e vai acontecer. Não, a fé não se baseia na mente.
nós não cremos com a mente, nós cremos com o coração. Romanos 10:10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu sou salvo, Jesus Cristo. Jesus pagou meus pecados na cruz do Calvário. Eu vou viver eternamente com Ele. Você vai declarar. Essa é a forma de fé. Então vamos repetir o versículo. Olha que maravilhoso. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O inimigo vai buzinar na sua orelha: mas você acha que você é salvo? Não, eu declaro. Porque eu creio, eu sei que eu sirvo um Deus que morreu por mim e pagou meus pecados. Eu fui justificado pelo sangue dele. A fé não é um resultado, a fé é um resultado de entrega total. A fé não é uma resistência. Eu vou segurar isso aqui, eu creio, mas eu vou segurar pelo menos a pontinha dessa corda aqui. Não, a fé é entrega, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A fé é uma entrega. Entrega o seu futuro, entrega a sua família, entrega a sua vida, entrega os seus filhos. A fé é uma entrega. Essa é a legislação do reino. A fé é uma expressão natural, normal do crente. Por isso que nós nos chamamos de crente. Crente é aquele que crê. Então a fé é uma expressão natural. Então todos os dias nós estamos crendo. Todos os dias nós temos que avivar a nossa fé. Como é que a gente vai vencer esse mundo? Como é que a gente vai vencer essas dificuldades? Eu estou ouvindo tanta coisa, irmãos. Toma picadinha. Tem coisa que a gente não pode falar porque tem ela. Coisas absurdas. O povo hoje estava na rua. O que será que vai ser do nosso país? O que será que vai ser do nosso futuro? O que será que vai ser da economia? A fé entrega. Entrega, descansa. Porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Essa é a lei que funciona. Não vivemos pelo que nós estamos vendo, pelas nossas circunstâncias. A fé carrega consigo a natureza do reino. A natureza do reino não é igual à natureza natural do homem que vive ansioso, vive preocupado. O que vai ser de mim? Como que nós vamos fazer? Será que isso vai resolver? Será que vai ter solução? Não, a fé é uma sensação natural. Aliás, uma expressão natural. Nós carregamos essa natureza conosco, a natureza do reino. Todos os dias nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a natureza de Deus. Buscar a natureza. O que é a natureza? Não, mas o mundo está doido, está pensando em fazer tanta coisa. Eu não penso desse jeito, porque eu estou noutra legislação, eu sigo outras leis, eu sigo outros comandos, eu sigo outras diretrizes. Como que funciona? De maneira sobrenatural. O reino é multidimensional. Existem várias dimensões de atuação do reino. A gente não limita. Será que a gente tem capacidade para pensar das coisas que estão no reino celestial? Não temos. Jesus falou sobre isso. E às vezes a gente pensa assim: olha, Deus só vai agir conforme a minha necessidade. Essa legislação não existe. Deus só vai agir, mas se Deus está vendo que eu preciso, Deus está vendo a minha necessidade, então Ele vai agir. Não é essa lei, é um pensamento, uma lei nossa, que você pensa naturalmente assim. Se fosse assim, se a necessidade humana movesse o coração de Deus, esses países que passam pobreza, irmãos, Haiti, Índia, você não tem noção do que é pobreza. Nós não temos noção. A gente acha que nosso país é rico. Vai na Índia. A Índia tem mais de 1,2 bilhão de habitantes. É gente igual formiga. Você andar na rua de carro, batendo no vidro assim, ó, desesperado com fome. As pessoas nascem na rua, crescem na rua, se reproduzem na rua e morrem na rua. Nunca tem casa. É isso aí. Tem um rio Ganges lá, que é um rio poluído, cheio de morto. Eles matam as pessoas. E a turma toma banho com aquela água podre, bebe aquela água. Um reino maligno que comanda aquela nação. Então a gente não sabe. Se fosse assim pela necessidade, Deus teria que ter atuado. Não, a legislação do reino não funciona assim. Aquele que crer e for batizado será salvo. Existe uma legislação, existe um parágrafo lá, ó.
Ah, qualquer um não. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem que crê? Quem crê em Jesus? Você está salvo. Aquele que confessar no seu coração, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, esse será salvo. Tudo que nós fazemos, irmão, nós precisamos de uma fundação. Por exemplo, você vai fazer um prédio, nós precisamos ter uma fundação da legislação, que é a base que o reino nos ensina. Quando foi feita essa igreja aqui, gastou-se muito na fundação, acho que uns 30%, você não vê, está tudo debaixo da terra. É por isso que tem todo esse tempo aqui, a igreja não tem uma rachadura, graças a Deus. Nós precisamos ter essa fundação, fundados na legislação do reino. Isso que tem que nortear a nossa vida, não pela forma como nós pensamos. Você pode morrer de fome com R$1 milhão de reais na conta? Pode não? Pode. Você não sabe sacar? Você não conhece a legislação? Por que eu não recebo bênção? Porque eu não sei a legislação. Você tem que ir lá, tudo está na sua conta, tem cheque assinado, mas você não sabe. Morre de fome. As coisas espirituais funcionam de uma maneira como diferentemente do que nós pensamos. Pastor, mas eu sei, tudo bem, mas eu tenho uma área na minha vida que eu estou orando há 12 anos, sei lá quantos meses, e jejuo, e não acontece nada. O que está acontecendo? Alguma coisa referente à legislação. Deus não, porque às vezes Deus não nos responde, porque Ele é bom, Ele quer o melhor para mim e para você. Você tem a bênção, mas não respondeu ainda. Mas por que não respondeu? Porque Ele não vai sustentar a nossa imaturidade. Você é imaturo, você não conhece, você não medita na lei de dia e de noite, você não sabe das coisas, como é que Deus vai te abençoar? Ah, minha filha quer ter um carro. Eu não posso dar um carro para ela, ela não tem conhecimento, ela não tem condições de dirigir um carro. Você acha que eu vou alimentar uma coisa que pode trazer problemas para ela no futuro? Deus não vai alimentar a nossa imaturidade. Por isso que Ele faz com que a gente passe pelo processo, até a gente estar pronto para receber a bênção. Nós temos que estar pronto. Deus nos prepara para receber a bênção. Legislação do céu é a forma como funciona. Como um pai amoroso, Ele sabe o tempo certo de nos abençoar. Como eu disse, a fé não vem pela nossa mente, mas a palavra de Deus nos fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a nossa mente tem que ser renovada. Ah, pastor, se a fé não vem pela mente, a fé vem pelo coração. Mas a mente renovada, ela é a melhor ferramenta para andarmos em milagres, e é o veículo para aprendermos sobre o reino. Quando você tem a mente renovada, você começa a estudar e aprender sobre o reino. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A sua mente, você não crê pela sua mente, mas a sua mente, a minha mente tem que ser renovada, para que nós possamos aprender sobre a legislação do reino. É a maior ferramenta, é a melhor ferramenta, porque nós, buscando o reino, meditando na palavra de Deus, com a mente renovada, nós vamos começar a receber milagres. Deus vai fazer revelações extraordinárias na sua vida, que você não vai ter de uma maneira natural, só vai ter de uma maneira sobrenatural, buscando a legislação do reino. Quem quer ter revelação sobrenatural na sua vida? Você vai começar a buscar. Pai, eu quero saber dessa legislação, eu quero ter uma mente renovada para mim começar a entender e receber essas revelações sobre a minha vida, áreas da minha vida que eu não entendo, que é um problema. Eu passo noites e noites pensando como é que vai ser. Eu preciso de uma revelação. Deus vai te revelar quando nós tivermos uma mente renovada, não se amoldando a esse mundo, mas tendo uma mente renovada. Renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar. Senão não tem capacidade de experimentar milagre. Senão não tem capacidade de experimentar revelação. Senão renovar a mente. Ah, mas é o meu jeito, eu venho aqui na igreja, eu bato palma, eu escuto o pastor pregar. Não vai funcionar. Existe uma lei. Ah, mas eu vou pedir para fulano orar para mim, ciclano orar para mim, eu sento aqui, vou embora, tá tudo. Mas você não para tentar para buscar em Deus para uma renovação da sua mente. A sua forma de pensar, a forma como o seu pensamento funciona, tem que ser mudado.
tem que ser direcionado às leis do reino, para que sejam capazes de experimentar. E só assim nós vamos comprovar, nós vamos vivenciar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Qual que é a melhor coisa para a sua vida? É o que você pensa ou a vontade de Deus? A vontade de Deus é o perfeito para você. O tempo de Deus é o perfeito para você. A bênção que vem de Deus é o perfeito para você. Mas eu tenho que renovar minha mente. Nada vem de graça. Eu preciso mudar minha mente. Eu preciso aprender mais todos os dias como é que funciona. Por que não dá certo? Porque eu não estou seguindo a legislação como ela manda. Porque eu estou indo conforme a minha cabeça diz. Porque eu estou indo com a minha justiça, eu achando, se é assim, vai acontecer assado. Não, a legislação de Deus é diferente. Existia um fariseu, João capítulo 3, do 1 ao 12. Olha o que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, homem culto, que ele ia pelo entendimento dele, uma autoridade entre os judeus. E veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma lei, não tem como revogar, não tem como passar por cima. Tem que nascer de novo? Como assim? Aí, a mentalidade natural, normal, carnal de Nicodemos diz assim: Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? Eu já estou velho. Olha o entendimento, olha a legislação que ele segue. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha aqui, Jesus ser obrigado a aturar esse tipo de ignorância, né, irmãos? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. A água é o natural, e não nascer do Espírito. Eu quero ir para o reino de Deus, pastor Ciro, então, mas tem essa lei. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. Como nascer de novo? Renovar a sua mente, aceitar Jesus, mudança de vida, nascer de novo. Quando nós somos batizados, nós temos... é uma representação de uma vida nova. Você renasce novamente. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. A pessoa nasceu da mãe, do pai, é só carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem já nasceu do Espírito aqui? Aleluia! Nascer do Espírito, renovar nossa mente, buscar a legislação do reino. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Obrigatoriedade, lei. Se você que está nos assistindo aí não nasceu de novo, mas como assim nascer de novo? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer igual o Nicodemos perguntou: tem que entrar no ventre da minha mãe de novo? Não. Só basta uma declaração. Você pode fazer aí agora na sua casa, aonde você estiver, no celular, e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo. E eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida. E a partir de agora vou ter uma vida nova contigo. E a partir de agora eu quero viver sob a legislação do reino. Eu quero viver em vitória. Eu quero receber todas as promessas que o Senhor tem para mim. Escreve meu nome no livro da vida. E eu sou teu filho amado daqui para frente, comprado com o sangue precioso de Jesus. E vou estar contigo até a tua volta. Amém. É só você declarar isso com fé. É o que a legislação pede. Ah, mas eu não vou abrir a minha boca, não. Você tem que declarar. Não se... Aí Jesus falando, olha só, tentando orientar Nicodemos: o vento sopra onde ele quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É só pela fé.
Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sua mente está ainda baseada no seu entendimento? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Você vê que hoje em dia as pessoas, irmãos, não estão aceitando a Jesus. As pessoas refutam a Jesus. Você fala de Jesus, as pessoas começam a te condenar. Aqui, Jesus, e você sabe que até na tribulação, lá em Apocalipse, no capítulo 16, começa a falar sobre as 7 taças. O povo vai ter, irmão, se você ler, vai ter ínguas, cânceres malignos. O mar vai virar um sangue, todas as criaturas do mar vão morrer, vai ser um fedor, irmãos. E assim mesmo, com a língua cheia de tumores, vão blasfemar contra Deus. O amor de Deus é tão grande, mas o ser humano tem um ser humano que não quer. Por isso que existe o livre-arbítrio. Hoje é dia de você aceitar Jesus. Hoje é o momento de você aceitar Jesus. Você não precisa passar por isso. Hoje é o momento de você falar: eu sou cidadão do reino. A minha expectativa não está mais aqui nessa terra. Irmão, eu vou fazer uma pergunta: quem quer viver mais 50 anos nessa tocada desse mundo aqui? Levante a mão. Quem quer? Esse mundo aqui já está decaído, querido. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Existe um novo céu, existe uma nova terra que está nos aguardando, maravilhoso, que não subiu no coração de ninguém, nenhum homem viu, não entende o que é. Como que Deus pode mostrar, falar de coisas celestiais para nós, se nós não entendemos a legislação do reino? Você tem expectativa de morar num novo céu, uma nova terra, que é algo extraordinário? Você sabe que nós vamos passar a eternidade inteira, não sei se dá para falar isso, porque não tem como você medir a eternidade, porque é para sempre, conhecendo o nosso Deus, conhecendo as maravilhas do nosso Deus, entendendo o nosso Deus. Já parou para pensar? Eternidade com Jesus. Às vezes a gente fica triste, porque a gente só tem esse entendimento natural. Quando a gente começa a pensar e meditar na legislação do reino, você começa a pensar diferente. Eu posso morrer, mas eu sei para onde eu vou. Eu posso, no momento que eu fechar meus olhos, os anjos vão estar fazendo como é que se diz? Um comboio do meu lado. Eu já vou estar com Jesus. Eu já vou estar com Jesus. Assim como aquele ladrão da cruz esteve com Jesus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Asseguro que, e falei das coisas terrenas. Então Jesus estava dizendo: eu estou falando das coisas terrenas, estou tentando explicar para você, com o que você entende aqui da terra. Como que você vai crescer se eu começar a falar das coisas espirituais, das coisas celestiais? Não tem parâmetro. O que acontece no mundo, você não tem ideia. Você consegue entender o que acontece? Então Jesus falou: eu não posso falar no nível, eu não posso falar da legislação nua e crua do reino, porque você não vai entender, porque nem das coisas naturais. Eu tento dar exemplo das coisas naturais. Tem pessoas que têm dificuldade para entender, mas ele também não quer entender. Ele só quer que as coisas sejam do jeito dele. Não, você tem que entender e tem que andar sob a legislação do reino. Onde está escrito a legislação do reino? Na palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus nos ensina é como nós devemos nos portar, quais as regras, quais os direitos, quais as bênçãos que nós temos. Então, quando a gente vem aqui na igreja, a gente está meditando sobre o reino, meditando sobre a legislação do reino, mudando a nossa mente. Metanoia é a renovação da mente, pensando de maneira diferente. Isso é triste, porque os pensamentos são sempre os mesmos, repetitivos, de derrota, pensamentos estreitos, começa aqui, termina lá. Não, nós temos que ter um pensamento de eternidade, um pensamento de eternidade que nunca termina. Eu vou viver a eternidade com Jesus. Eu sirvo a esse Deus porque, não é porque eu sou religioso, mas é porque eu sei o que me espera, porque eu medito na lei de dia e de noite. Aí eu vou tendo entendimento, a fé vai entrando no meu coração. Eu não preciso mais andar angustiado, porque eu sei que Deus que me amou. Irmãos, dá para entender um Deus que ama você e eu. Ele, pensa bem, Ele me criou e Ele me ama. Você cria uma coisa e você começa a amar aquilo que... Mas é o nosso Deus, Ele nos amou primeiro.
E Ele quer que nós busquemos primeiramente o reino dEle e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Primeiramente o reino de Deus, não essas coisas desse mundo, não as coisas naturais. A fé vem da mente, mas a mente renovada aprimora a fé com o entendimento do reino. Amém? Mente renovada para entendermos a legislação do reino. Você não segue um pastor, tudo que ele fala, você segue à risca, não. Você tem uma jurisdição, você tem uma legislação que você segue. Você sabe, Espírito Santo me dirige, o que é que eu faço? Como é que vai ser? Eu quero seguir os teus preceitos, eu quero andar conforme o teu reino, porque eu já quero viver nesse plano aqui, a legislação do teu reino que eu vou viver na eternidade. Amém? Amém? Vamos meditar na legislação do reino, para que a gente possa viver todas as bênçãos, para que nós possamos e sejamos capazes de experimentar e comprovar e vivenciar e viver e se esbaldar e se alegrar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos preparou um reino. Esse reino é eterno, e esse reino tem um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo. E nós queremos andar nesse reino nas ruas de ouro. Nós queremos ver a Nova Jerusalém. Nós queremos ser governadores desse reino, administrar nesse reino, viver tudo que o Senhor tem, que nós não conseguimos alcançar com a nossa imaginação. Por isso que nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que veio a essa terra anunciar esse reino, anunciar as boas novas. Que o teu povo não ande ansioso, triste por as coisas desse mundo, pelas maldades do ser humano, pelas injustiças. O teu reino é um reino justo e fiel. Oh, aleluia, o sol da justiça vai brilhar todos os dias para nós nesse reino. Por isso que nós nos alegramos em Ti e temos uma esperança viva em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.